Olá, irmãos, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo a respeito da nossa série sobre cessacionismo e mais especificamente sobre o dom ministerial de profeta e sua cessação. No primeiro vídeo a gente tratou sobre as características de um profeta, lembrando que os pilares da nossa exegese se baseiam em funções, características dos dons e a dedução lógica do porquê que eles não continuam e porquê que eles então também continuam. E nesse vídeo a gente vai ver as funções de um profeta. Algumas características elas podem se mesclar à função, mas é importante destacar a função da característica para a gente saber, identificar o que fazia um profeta e como os que hoje se dizem profeta não o são profetas. Isso é muito importante. Quando você pega o feeling da questão e você olha para os que se auto-intitulam profetas, você automaticamente já os anula por meio das características de um profeta e também das funções de um profeta, que é impossível aos falsos profetas hoje. A gente vai estar dando uma olhada nisso aqui. Primeira característica é a seguinte: os profetas, assim como os apóstolos, foram os responsáveis divinos da formação e completude do cânon das Escrituras. Aí eu botei o versículo aqui de Efésios 2:20, que é muito importante. Edificados na doutrina dos apóstolos e profetas. É muito importante nós entendermos isso aqui, porque, primeira coisa, não haviam apóstolos no Antigo Testamento. Então, todos os que escreveram os livros canônicos inspirados no Antigo Testamento eram profetas. Seja na característica, como a gente salientou na aula passada, ministerial, ou sob o espírito de profecia, com a capacidade de ser realmente um vetor de imanência inspiracional divina. E quando a gente chega no Novo Testamento, e esse versículo que eu coloquei aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20, quando se fala dos profetas aqui, não está falando necessariamente dos profetas do Antigo Testamento, mas dos profetas do Novo Testamento, edificados na doutrina dos apóstolos e profetas. Isso é muito importante, essa distinção, porque alguns argumentam que dizem, não, nós somos como igreja fundada na doutrina dos apóstolos, ou seja, o Novo Testamento, e na doutrina dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Logo, somos fundados na Bíblia. É um argumento bonito, é um argumento verdadeiro, mas só que não cabe no texto. Porque Paulo vai argumentar que o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, ou seja, até na época dos profetas do Antigo Testamento, Deus revelou nesses últimos dias aos seus apóstolos e profetas. Então, esses apóstolos e profetas que recebem a revelação que estava em mistério no Antigo Testamento são profetas neotestamentários. Isso é muito importante. Esse versículo de Efésios 2:20 é um dos mais importantes para a gente entender o cessacionismo do dom de profecia e dos profetas, por conseguinte. Porque os profetas, eles fundamentam a doutrina da igreja. Eles fundamentam a doutrina apostólica. Então, se você vê aqui em Efésios 2:20 os profetas sendo elencados como aqueles que participam da revelação divina, se você diz que eles continuam, você diz que estes aqui, pelas funções que eles possuem inatamente, profetas neotestamentários, ainda então possuem hoje a capacidade de continuar edificando doutrinariamente a igreja. Você nunca vai poder dizer, se você disser que a profecia continua, que os profetas já fundamentaram, juntamente com os apóstolos, a doutrina da igreja. E essa é uma das premissas católicas romanas, né? O Papa é um apóstolo. E ele exerce a função de profecia. Então, por isso que as doutrinas da Igreja Católica, por assim dizer, são contínuas. Então, se você é evangélico e diz que as doutrinas já estão fundamentadas, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, você precisa dizer, baseado nos profetas como fundadores de doutrinas, que os profetas cessaram. Porque se você disser que os profetas continuam, a função de ser um fundador de doutrina continua também por conseguinte. Percebe? Os pentecostais tentam aplicar isso somente aos apóstolos, mas aqui é dito apóstolos e profetas. Então, os profetas neotestamentários participam
da fundamentação da doutrina. E por isso eles não continuam. Esse versículo é maravilhoso. É um dos principais versículos que destroem o continuismo do dom de profecia. Algo que desde já devemos estabelecer aqui é que ninguém pode escrever um livro inspirado pelo Espírito Santo a não ser que esteja sobre o dom de profecia. Isso é muito importante porque quando a gente argumenta a favor dos profetas neotestamentários, as pessoas perguntam, mas cadê as doutrinas deles? Aí eu pergunto, cadê as doutrinas dos profetas do Antigo Testamento? Aí a pessoa vai responder, não, a doutrina dos profetas do Antigo Testamento estão nos livros que eles escreveram. A doutrina do profeta Ageu está no livro de Ageu. Sim, mas como que o profeta Ageu escreveu o livro de Ageu? Ele escreveu por meio de inspiração e inerrância. Então o canal de doutrina profética é inspiração e inerrância. Sim. Então quando você vai para o Novo Testamento e vê, por exemplo, o livro de Marcos, e Marcos não é um apóstolo, ele escreveu sob espírito de profecia e sob inspiração e inerrância, logo ele estava sob espírito de profecia. Senão você vai dizer que o livro de Marcos, o livro de Lucas, foram escritos a partir de dedução lógica. Mas se você afirma que eles são livros canônicos e inspirados, eles só podem ser escritos sob espírito de profecia, visto o fato que esses citados não são apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos neotestamentários está nas epístolas, assim como no Antigo Testamento era. Por meio da inerrância e da inspiração, assim como tem no Antigo Testamento os escritos, no Novo Testamento você tem os escritos, fora os escritos apostólicos. Você tem Judas, Tiago, Marcos, o escritor de Hebreus. Então, assim, eles não eram apóstolos. Lucas não era apóstolo. Como que Lucas escreveu Atos dos Apóstolos sem estar sob espírito de profecia? Sem estar sob inspiração e inerrância? Não tem como. Então, a doutrina dos apóstolos e profetas é fundamentada nos escritos do Novo Testamento. É claro que dentro desses escritos nós temos outros profetas, como Ágabo, que nós temos as profecias deles registradas nesses livros também. Já, por exemplo, como a gente viu na última aula, as profecias das filhas de Filipe não está condicionada ali. Não está registrada, mas está evidenciada como verdadeiras e elas existiram, né, as profecias delas. E assim, podemos categoricamente dizer que todos os escritores bíblicos exerceram um serviço ministério profético de registro. Isso aqui é muito importante. Porque, mas cadê os pentecostais? Mas cadê os escritos dos profetas? Meu amigo, Marcos escreveu com o quê? Marcos escreveu como o livro de Marcos? Percebe? Se eles argumentarem desse jeito e a gente citar Marcos e Lucas, eles vão ter que negar a inspiração de Marcos e Lucas. A não ser que eles admitam que eles estavam sob espírito de profecia. Lembrando que profecias não são meramente... Todos esses... desculpa. Como Ageu, Salomão, Lucas, Marcos, Asaf e Judas, não Iscariotes. Eu botei esses exemplos aqui, porque todos esses escreveram sob espírito de profecia. Senão não seria inspirado ainda antes, seria um apócrifo. Entende? Qual a diferença de um apócrifo para um livro verdadeiramente bíblico e inspirado? É que eles estavam sob espírito de profecia. Então, todos esses homens não escreveram por meio de particular interpretação. Antes escreveram inspirados pelo Espírito Santo em profecia. Por isso que a Escritura é uma profecia. Lembrando que profecias não são... Isso aqui é muito importante. Isso aqui eu escrevo por conta da intoxicação pentecostal que vocês sofreram, né? Em associar as funções e características de uma profecia de um jeito banal pentecostal. Lembrando que profecias não são meramente predições futurísticas. Você vai comprar um carro, você vai mudar de cidade, Deus vai te dar isso. As predições proféticas pentecostais. Isso não é bíblico. O que é bíblico? O que são as profecias? São intermediações de imanência revelacional divina, de qualquer tipo que for. Ou seja, Deus quer falar ao seu povo, ele intermedia essa fala por meio de um profeta e o profeta fala ao povo, seja de forma vocal ou de forma escrita, por meio de registro profético. Vendo assim, as coisas clareiam mais, né? E aqui eu botei várias passagens explicando isso, como Êxodo, Números, Deuteronômios, 1 Samuel, 2
Jeremias, Amós, Mateus, Atos, Efésios, 1 Coríntios, 2 Timóteo, 2 Pedro, 1 Pedro, Hebreus, Apocalipse e Apocalipse. Isso é muito importante entender. Isso aqui acaba com o continuismo do dom de profecia hoje. A segunda função que temos aqui é a seguinte. Além dessa participação geral na formação da profecia final, a Bíblia, os profetas exerciam ministérios locais, pessoais, em Israel e na Igreja do Novo Testamento, de uma forma não registrada, porém autoritativa, divina e inspirada. Ou seja, muitas coisas que Samuel falou, que as filhas de Filipe falaram, que Ágabo falou. Ágabo não pode ser resumido só em 2 profecias, né? Os profetas que foram escondidos na caverna, os profetas que eram discípulos de outros profetas e que não têm registro, todos esses exerciam ministérios locais e pessoal em Israel de uma forma não registrada, porém autoritativa, ou seja, era Deus falando por eles. Deus estava falando de uma forma divina e inspirada. Até mesmo muitas palavras inspiradas de nosso Senhor Jesus, segundo o apóstolo João, não foram registradas no cânon. Muitas outras coisas, João diz no seu último capítulo, né? Muitas outras coisas Jesus disse e fez, das quais, se tivéssemos registrado, cuido que nem o mundo inteiro, ele faz uma hipérbole, né? Conteriam todos os livros que se escreveriam a respeito do que ele fez. Então Jesus, isso é muito interessante, é diferente dos apóstolos, né? Os apóstolos falavam de forma inspirada e inerrante, mas isso não era 24/7, não era sempre inspirado e inerrante, nem os profetas. Mas o Senhor Jesus Cristo é algo peculiar. Tudo o que o Senhor Jesus falava era inspirado e inerrante. Por quê? Porque era Deus falando, entendeu? Por isso que ele é uma criança diferente, um adolescente diferente, um adulto diferente. Desde a época de criança que ele está no templo, a forma que a gente vê ele falando com Maria, que ela está procurando ele, preocupada, ele falou assim, não sabia vós que me convinha cuidar das coisas de meu pai? Percebe? A forma com que Jesus fala como criança é uma forma inspirada e inerrante, é Deus falando realmente. Então, tudo que Jesus falava poderia ser registrado, e nenhuma palavra que Jesus falava era uma palavra à toa, ou uma palavra frívola, como as nossas. A frivolidade poderia ser achada até nos apóstolos, que eram inspirados e inerrantes em seus ministérios, mas do Senhor Jesus não. Ele era 24/7 inspirado e inerrante, porque era Deus falando. Nada do que Jesus falou foi falado fora da vontade imanencial de Deus. Isso é muito importante. Até mesmo as palavras inspiradas do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, não foram registradas no cânon. Mas isso tanto não anula a inspiração das palavras do Senhor, que não foram registradas, como não muda a sua autoridade imediata de tempo quando foi proferida. Isso é muito importante. Será que as palavras do Senhor Jesus que João falou, que não foram registradas, elas não tinham autoridade como Deus falando? Como Emanuel? Como sendo divinas, inspiradas e inerrantes? É lógico que tinham. Então, não é o registro que torna algo inspirado, mas é a imanência divina que torna algo inspirado. Seja ela de forma vocal ou seja ela de forma registrada. Entende? Então, se a gente falar que por faltar registro não é inspirado, as coisas então que Jesus falou que não foi registrada não seriam inspiradas também. Isso é pecado. E assim também ocorreu com os profetas vocais, como eu expliquei, né? Muitos profetas falavam e existiram, tiveram ministérios e nunca tiveram registro nenhum, mas isso não muda a autoridade deles. Sendo assim, qualquer profeta tinha a função de ser uma palavra ativa de Deus, estamos falando de função de um profeta, aos eleitos, com autoridade e peso de escritura registrada. O que um profeta falava em um assim diz o Senhor, ou um assim diz o Espírito Santo, como Ágabo proferiu, possuía a mesma equivalência que qualquer versículo das Escrituras. Isso aqui é uma bomba nuclear no parquinho e na EBD pentecostal. Porque eles ficam falando assim diz o Senhor, assim diz o Espírito Santo, mas eles nunca chegam nessa veracidade aqui, de que dizer assim diz o Senhor é equiparar o que está sendo dito a qualquer versículo das Escrituras. E essa é a gravidade dessas profecias falsas deles.
Porque a natureza da profecia não muda, ainda que eles tentam mudar essa realidade aqui. Pois era também palavra de Deus, ainda que não viesse ao registro canônico. Então, sempre quando o pentecostal profere um assim diz o Senhor, ele está pecando da forma em dizer que aquilo que está sendo dito é em realidade e natureza equiparado, equivalente, igual a um versículo da Escritura. Ah, mas nenhum de nós, diria o pentecostal, fazemos isso. Mas não interessa. Não interessa o que vocês dizem, vocês mentem, né? Porque o fato bíblico é que se você diz assim, diz o Senhor, o que você está falando é palavra de Deus. E todas as referências aqui. Terceira função. Os profetas tinham como função informar o povo sobre previsões, de acontecimentos futuros. Tanto bélicos como salvíficos, para que todos tivessem ciência dos planos de Deus para eles. Essa era uma função muito importante. Olha, o rei da Babilônia vai vir aí, vai matar vocês, vai levar vocês como peixes nos anzóis, vocês serão humilhados, as suas esposas serão violadas. Então, os profetas tinham realmente essa função de predição. Basicamente, hoje em dia, os falsos profetas pentecostais, eles exercem só isso, predição, né? Eles não trazem doutrina basicamente nenhuma, é só ficar tentando acertar a vida dos outros, com coisas óbvias, né? Mas os profetas, por exemplo, Ágabo no Novo Testamento, tanto João Batista também no Novo Testamento, ele fala que viria um após mim, que eu não sou digno de nem desatar as sandálias dos seus pés, ele profetizando sobre a chegada de Cristo, né? E a gente tem Ágabo prevendo também a fome que viria sobre Israel, e veio. Né? Então os profetas tinham essa função de informar ao povo sobre previsões de acontecimentos futuros, tanto bélicos como salvíficos, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, para que todos tivessem ciência dos planos de Deus para eles, né? Para que o povo de Deus sempre estivesse em conexão com Deus e com o que Deus ia fazer, de imediato ou dentro de certo tempo. A quarta função de um profeta, coloquei aqui, é a seguinte. Uma das funções do profeta, e mais especificamente a respeito do conteúdo de sua mensagem, era anunciar o Messias, o Cristo de Deus, que viria e se tornaria a salvação de seu povo. As profecias não eram pessoais sem visar Cristo, ou meramente acerto futurístico, como eu já disse, mas antes tinham como assunto principal a redenção de Israel e as promessas de vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Isso é muito importante de entender, porque se você entende o profeta como tendo a função de predizer que Cristo ia vir, você basicamente tem os profetas do Antigo Testamento fazendo essa predição de que Cristo viria e como veio no Novo Testamento. Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai ter os profetas do Novo Testamento dizendo que Cristo veio e eles estão fundamentando a doutrina da igreja assim, juntamente com os apóstolos. Mas por fim, você também tem o espírito de profecia a respeito da segunda vinda de Cristo, basicamente encerrando a questão da profecia. Porque se você vê as profecias do Novo Testamento que falam da segunda vinda, basicamente elas encerram um ciclo a respeito da predição do Cristo. Se no Antigo Testamento você tem a respeito de um Cristo que viria e ele veio, e no Novo Testamento você dá testemunho que esse Cristo veio e fundamentou a igreja, também no Novo Testamento você vai ter predições a respeito de que esse Cristo virá novamente para buscar a sua igreja e completar essa redenção que ele iniciou. E se você vê assim, o ciclo fecha. Você basicamente não tem um porquê continuar tendo profetas por meio dessas funções, a gente vai ver isso na próxima aula, porque a função de um profeta é predizer que Cristo viria. Isso já foi feito. Até a respeito da segunda vinda de Cristo já foi feito. Então não é necessário, na função,
um profeta existir se isso já está registrado na Escritura? Então, esse aspecto messiânico, esse aspecto cristológico das profecias e dos profetas é muito importante porque quando você entende assim, você entende que o que eles tinham para fazer, eles já fizeram. Eles predisseram assertivamente que Cristo viria, ele veio. Eles predisseram no Novo Testamento que ele viria, que ele virá uma segunda vez. E nós aguardamos em esperança essa assertividade. Então, qual seria a função de um profeta hoje? Para que a gente precisaria de um profeta agora? Para predizer o quê? Se já foi tudo predito. E nós aguardamos então a segunda volta de Cristo? Não faz sentido. Quando a gente olha para as funções de um profeta, realmente não faz sentido a sua continuidade. Por isso que os boçais pentecostais, eles são acertadores de CPF. E todo aquele que tenta se aventurar loucamente em predições assertivas, por exemplo, Miller, com aquela configuração pré-adventista ali, da data exata a partir do livro de Daniel da vinda de Cristo, eles se frustram. Isso não é uma característica só deles, né? Alguns movimentos na época da Reforma, até numa reforma um pouco mais zwingliana ali, os anabatistas místicos também dataram a vinda de Cristo. Alguns movimentos ali dissidentes e erraram. Então, assim, para que serviria a profecia hoje em relação à predição da vinda de Cristo? Se tudo que já está predito está escrito. O que resta é os caras tentar acertar a data dessa vinda de Cristo. E a história já tem mostrado que eles se frustram constantemente. Então, esse caráter messiânico era uma das funções dos profetas. E temos aqui, por fim, essa característica aqui, 1, 2, 3, 4. A quinta característica, que é o seguinte: os profetas tiveram, dentre várias outras funções, esta também: servirem de exemplo dramático ao povo a respeito do que Deus sentia. Eu falei um pouco sobre isso na aula anterior, mas essa era uma das funções deles, né? Do que Deus sentia, pensava ou planejava fazer com o seu povo. Serviram também de intercessores pelo povo. Por exemplo, a gente tem o exemplo que Deus pediu para Isaías, como eu disse, ficar 3 anos nu para representar o cativeiro babilônico. Ou Jeremias, que teve que, se eu não me engano, deitar sobre o seu lado durante muito tempo, do lado direito. E Ezequiel, salvo engano, que teve que cozinhar, né? Deus pediu para que ele cozinhasse sua comida sobre fezes humanas. Aí ele rogou a Deus para que fosse fezes de animais, para representar dramaticamente o que Deus faria com o povo por conta de seu pecado e idolatria. Então, essa é uma das funções do profeta. Veja João Batista com sua característica de peles de camelos, comendo grilo, mel. Ele tinha essa função dramática de clamar, de fazer algo na praça pública diante de todos. Dentre muitas outras, essa era uma das funções ministeriais de um profeta. Ele também era um intercessor do povo. Ele fazia intercessões para que Deus tivesse misericórdia do povo, mediante pecado, mediante idolatria, mediante desvios. O profeta se interpunha, Moisés fazia isso direto, né? Se interpunha entre Deus e o povo para que Deus não fulminasse o povo e trouxesse juízo. Assim também Davi fez, né? Ele fala assim, que Deus dá algumas opções para Davi. Aí Davi fala que é melhor cair na mão do Senhor, né? Porque o Senhor é misericordioso, apesar de justo, também é misericordioso. Eram também pregadores do caráter divino, pois ainda que o teor fosse recebido de uma forma direta, eles não deixavam de ser pregadores da justiça. Ou seja, eles eram doutrinadores.
Muito se fala também da escola dos profetas, isso é importante, porque eles realmente eram doutrinadores. Eles eram canais diretos da imanência divina? Sim. Mas essa imanência divina é doutrinária. Então eles também eram professores. Eles eram pessoas, eles eram mestres de doutrina. Não mestres no sentido do ministério de mestre, mas no sentido de que eles eram pregadores da justiça. Tinham também uma característica de denunciar, eu botei característica aqui, mas o sentido é função, né? De denunciar o pecado do povo em qualquer nível de desvios deles da lei. Você pode lembrar de Malaquias, né? O famoso Malaquias 3:10, que ele fala sobre o desvio do povo em relação aos dízimos e às ofertas, que eram, por lei, mandadas para serem trazidas à casa do tesouro, para que não faltasse mantimento na casa, e os levitas pudessem ter realmente o que comer e subsistência para continuar exercendo o ministério. E o dízimo era muito importante, porque se o povo não levasse o dízimo os sacerdotes levitas teriam que, para não morrer de fome, começar a trabalhar, e eles iriam se desviar do sacerdócio, do ministério, do templo, e não teria ninguém para apresentar os sacrifícios que representava Cristo. Então, manter com os dízimos os sacerdotes levitas era manter o sacrifício contínuo no templo e manter assim a sombra que iria Cristo cumprir em seu corpo. Os profetas também tinham a função de consolar o povo com promessas de alívio e compaixão divina, principalmente quando eles falavam a respeito do Messias, né? Mas também temos, por exemplo, o retorno do cativeiro babilônico, profetizado por Daniel, né? Que depois de alguns anos iria se concretizar esse retorno, e aconteceu. Então isso consolava o povo, trazia promessas de alívio e compaixão da parte de Deus. Quando, é claro, mediante arrependimento, eles eram chamados a se arrepender e tudo mais. E demonstravam constantemente a soberania, isso é muito importante. Os profetas mostravam constantemente a soberania e a superioridade de Deus em relação a outros deuses, aos deuses de outros povos, por meio de sinais e prodígios miraculosos. Isso é muito importante, porque a superioridade de Deus em relação aos outros deuses era sempre uma ênfase dos apóstolos. A gente pode se lembrar de Elias, né, trazendo fogo do céu diante dos profetas de Baal, que foram mortos. E lembrando que esse contexto do profeta de Baal era no povo de Israel. Então, trazer a evidência de que Deus é soberano e superior aos deuses aplacaria a idolatria de Israel, como ocorreu, eles caíram sobre seus rostos em arrependimento, e traria realmente o povo novamente para o eixo da lei, o eixo da vontade de Deus. E essa também, por meio de sinais e prodígios miraculosos, era uma das funções dos profetas, de realmente trazer Deus, mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses de outros povos, né? Para que saibam que Deus está nesse lugar, para que as outras nações saibam que Deus fez essas coisas. E esse é um argumento constante no Antigo Testamento. Então, vimos aqui as 5 funções dos profetas, depois de ter visto na aula anterior as características dos mesmos. E na próxima aula a gente vai pegar as características, as funções e mostrar, por meio de dedução lógica, o porquê é impossível alguém hoje ser profeta e ter as características e as funções de um profeta bíblico. Ou seja, todo aquele que se intitular profeta terá sim características, terá sim funções, mas que não serão funções bíblicas. Logo, este é um falso profeta. Essa dedução lógica nós veremos na próxima aula. Eu aguardo vocês, espero vocês, e leiam não somente o que eu escrevi, mas também as passagens citadas e tentem fazer a conexão teológica do que eu escrevi com o que eu citei nos versículos. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe, espero que vocês tenham gostado da aula. Tamo junto e qualquer coisa, podem entrar em contato comigo para falar algo que talvez eu tenha deixado passar despercebido, apesar de eu fazer uma revisão bem minuciosa e criteriosa. Só não vem falar heresia para mim, que eu não tenho mais paciência nenhuma.
Mas se vocês virem algo que eu deixei passar nas funções, nas características, venham, falem comigo. O meu WhatsApp é bem acessível por meio do meu Instagram. E Deus abençoe vocês.